em alguma notícia ou não, mas eu queria que você trouxesse a informação de São Leopoldo para a gente, Franciele, porque justamente é uma das cidades mais atingidas, né, nessa tragédia. Sim, Fabiola, a situação é muito crítica aqui em São Leopoldo. São 180 mil pessoas entre desabrigados e desalojados aqui no município de São Leopoldo. É praticamente 80% da cidade atingida pela cheia do Rio dos Sinos. O rio que já está estabilizado, tem baixado, mas muito devagar. A última medição foi 7,64 metros, lembrando que chegou a 9 metros. A gente acompanha aí ao lado as imagens dos resgates que continuam nessa manhã. Aqui eu escolhi o cenário que mostra os fundos do céu azul, o que facilita o trabalho dos voluntários, que desde a madrugada, na verdade desde sexta-feira, já trabalham na orientação dessas pessoas que precisaram deixar suas casas. Muitas pessoas resistiram, hoje precisam desse socorro, e que só pode ser feito via aéreo. Então a gente vê passando por aqui diversos helicópteros que estão trabalhando no resgate dessas pessoas. A Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, bombeiros militares, bombeiros civis, todos eles estão juntos, engajados na tentativa de salvar essas pessoas. Não tem o registro, conforme o prefeito Ari Vanazzi, de mortes aqui em São Leopoldo em decorrência das cheias. No entanto, são 12 mil pessoas encaminhadas para abrigos do município. Lembrando que são abrigos do município mesmo, né, que o município estruturou, que são cerca de 57, a última informação que a gente recebeu agora há pouco. No entanto, há muitas pessoas e organizações que também abriram para acolher. Porque qual o problema de São Leopoldo, Fabiola? A cidade está isolada. A gente tem o Rio dos Sinos, que corta aqui, tem todas as pontes interrompidas por riscos, né? Não foi feita uma nova avaliação ainda, então não tem acesso a São Leopoldo. A gente não tem ainda falta de desabastecimento, mas existe o risco. Então, o prefeito Ari Vanazzi está em contato com as autoridades para tentar evitar que falte qualquer tipo de medicamento, de combustível, que está sendo usado mais para as forças de segurança, as forças que estão trabalhando nesse resgate. Mas há sim essa possibilidade, justamente pela geografia do município de São Leopoldo. Ao lado a gente tem também Novo Hamburgo, que é outra cidade bastante atingida, o Rio dos Sinos também está estabilizado. Isso faz com que haja uma esperança. No entanto, a informação ruim que você trouxe através do IMET, e a gente tem aqui as nossas fontes meteorológicas também, que dizem que vai chover no estado novamente. Então isso pode prolongar o sofrimento dessas pessoas e também do estado. Uma informação interessante também é que, segundo o prefeito Ari Vanazzi, em São Leopoldo, para ter uma normalidade, caso não haja novas cheias, é de pelo menos 15 dias. Lembrando que essas imagens que vocês estão vendo aqui do lado é do centro da cidade. Nunca tinha ido água nessas proporções. Tem consultórios médicos, tem lojas, correio, praças, tudo embaixo d'água. A comunidade na região está sem abastecimento de água e sem abastecimento de luz, porque precisou ser cortado para evitar riscos de choque elétrico. A gente até estava conversando mais cedo com a deputada Luciana Genro e ela falou sobre a exploração comercial, né, inclusive de água, nos supermercados e tudo mais. Você falou que não ainda presenciou desabastecimento. Outra repórter que a gente conversou mais cedo estava em Porto Alegre, ela foi em vários supermercados, não encontrava mais água, as prateleiras vazias. Outras pessoas estavam também relatando falta, por exemplo, de ovo em alguns mercados. Você disse que você foi em alguns mercados, não há ainda uma falta de abastecimento? Não, ainda não há desabastecimento. A gente percebe que há algumas prateleiras que estão vazias, mas há itens, não é 100%. Por exemplo, a água. Tem mercados que estão preferindo vender para a comunidade que busca água, água com gás. Aí a água sem gás fica para aquelas pessoas que são vítimas das cheias. Tanto que as doações que o prefeito aqui, Ari Vanazzi, está pedindo, entre elas, são água. As pessoas que puderem enviar água para o município de São Leopoldo, água, roupa de cama, itens de higiene, meia, tudo, na verdade, colchão. Essas são itens essenciais que a comunidade, que o município está precisando, porque é muita gente atingida e muita gente que nunca precisou deixar suas casas no correr das cheias. Então, o município, inclusive, está pedindo, fazendo esse apelo para as empresas que possam colaborar, que enviem para a cidade. São vários pontos de coleta de materiais, tanto na Unicinos, que é uma das universidades principais aqui do município de São Leopoldo, no bairro Cristo Rei. Há um ponto
na parada para drive-thru, para as pessoas deixarem seus itens de doação, e também na zona leste e na zona norte da cidade, as escolas que servem de abrigo também recebem os materiais de doação. Lembrando, a cidade precisa de tudo, principalmente água, alimentos que são enlatados, que podem ter mais uma duração, né, que não precisam ser utilizados na hora, né? Isso também facilita bastante na hora dessa distribuição para as famílias atingidas. Essa é uma grande dificuldade, né, Franciele? A gente está falando desde o início do programa hoje aqui. Hoje, com a ajuda das redes sociais, as doações elas vão aparecendo. Muita gente disposta a doar. Ontem, no balanço, até o final do dia, já tinha 39 milhões de reais no Pix oficial que foi criado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Há muita gente neste momento em várias cidades, por exemplo, na capital paulista, muita mobilização para doação e as pessoas vão lá, querem levar água, querem levar. Só que pela dificuldade da chegada, com o fechamento, por exemplo, do aeroporto, será que a melhor maneira é doar em dinheiro? É doar justamente comprando esses itens, por exemplo, como chegar, diante da situação que você mostra pra gente aí de São Leopoldo, como chegar a doação até aí, né? Qual é a melhor forma de doar? O que as autoridades dizem, Franciele? A Unicinos, ela fica numa parte alta de São Leopoldo que ela não foi atingida pela cheia. Inclusive lá tem 800 pessoas abrigadas num dos ginásios da Unicinos. Então, quem quiser enviar por terra, há essa possibilidade, tá? Até a Unicinos chega. A pessoa vai pegar a 116 ou a BR-448 e consegue chegar. Não consegue passar daqui, né, desse ponto. Então, é importante que se as pessoas quiserem fazer essa doação via Pix, vai chegar também. É essencial, qualquer tipo de doação ela é bem-vinda hoje. Mas se a pessoa quiser mandar um caminhão de água, por exemplo, vai chegar até aqui, porque até a Unicinos tem acesso, e a Unicinos é um dos pontos de doação, né? Então, se houver essa possibilidade, a pessoa pode enviar sim por caminhão que vai chegar, e via Pix é fundamental também. E na sexta-feira você estava conversando conosco, falou sobre a dificuldade de comunicação com a sua família. Você já conseguiu entrar em contato com eles? Não. Eu não consegui contato com a minha família ainda, desde segunda-feira, às 10 horas da manhã da semana passada. Foi quando eu falei, vai fechar exatamente uma semana, né? Uma semana que eu tô sem contato, eu não consigo falar. A cidade ainda está isolada, né? Os helicópteros que chegaram lá com medicamentos, com oxigênio, foram através de iniciativas particulares e de um deputado. Até agora, a Defesa Civil, o Estado, não conseguiu chegar lá porque não há informação de pessoas feridas, né? Tem 2 desaparecidos que a gente não sabe se vão ser encontrados em algum momento, se perderam a vida, enfim. Mas o restante, a minha família, eu ainda não tive contato, porque o que acontece? Rio Vado, uma cidade da Serra Gaúcha, que não pega, já por si só já não pega telefone, não tem acesso à internet via móvel como a gente é acostumado, né? E os meus pais moram no interior dessa cidade, então assim, vai ser bem difícil eu ter contato, esperar voltar a energia ou voltar à internet. Na cidade, inclusive, no fim de semana, agora, eles estavam clamando por alimento, hoje chegou, através de iniciativas particulares que alugaram helicópteros e mandaram para lá. Nossa, e é muito longe daí de onde você tá, para chegar até lá? Não, dá cerca de 2 horas, só que qual o Ah, é problema hoje? Eu nem longe? Mais ou menos, né? Porque a gente tem uma estrada asfaltada, né? Só que a gente pega a rodovia da produção, que é a BR-386. O que acontece com ela? Tem a ponte interrompida, eu não consigo chegar até a cidade nem que eu quisesse. Então, eu não consigo acesso ao meu município por nenhum lugar a não ser aéreo, por enquanto. Estão trabalhando as forças na região lá, deram apoio para que haja a liberação de algum acesso para que a gente consiga chegar. Para situar o pessoal, até Fabiola, para ter uma ideia de onde fica essa cidadezinha de quase 2.000 habitantes, ela bem pequenininha, fica perto de Roca Salles, Mussum, Encantado, Guaporé, Putinga, uma região que foi totalmente atingida pelas cheias pela segunda vez, né? Terceira, na verdade, né? Ano passado teve aquela catástrofe que tiveram vários mortos na cidade de Mussum, principalmente, na cidade de Roca Salles, né? Então é uma região que já sofre bastante, uma região que está carecendo de um olhar atento das nossas lideranças, dos nossos políticos e também de um plano para que essas famílias que moram na região de rios sejam realocadas em algum lugar adequado, porque o que a gente vê, o que a gente consegue se informar pelas previsões é que essas situações que aconteceram no estado nesses últimos meses vão acontecer de novo, né? Então, provavelmente esses municípios, essas famílias, mesmo que se reconstruam, vai acontecer de novo e elas vão ter que sair, né? Então é uma situação muito delicada. Imagina a aflição de não conseguir falar com seus pais que estão distantes, né? De como é lidar com isso. Muito, Fabiola, muito difícil, assim, e a gente acompanha
a situação aqui em São Leopoldo, em Canoas, na região metropolitana, fazendo reportagem, né? E a gente sente na pele o que cada um está sentindo, porque tem muitos desaparecidos, não existe uma lista oficial de todos os desaparecidos, mas a gente sabe que são muitos, né? Então, circulam fake news nas redes sociais, que a gente tem que saber lidar, tem que saber filtrar. Então, é uma situação muito delicada. E até uma informação, o que está acontecendo agora? Como vocês estão vendo aqui, ó, o céu está azul, a temperatura está agradável, tem um ventinho, a sensação térmica aqui eu acho que é quase 30 graus, né? O que é bom para que as forças de segurança consigam trabalhar e resgatar essas pessoas, mas aumentaram os números de saques, o que faz com que pessoas não queiram sair de casa. As forças de segurança estão trabalhando, estão empenhadas justamente por isso. Várias pessoas já acabaram sendo detidas justamente porque estavam saqueando aquelas casas atingidas pelas águas. Em Canoas, no fim de semana, muitas pessoas que foram atingidas resolveram alugar embarcações para auxiliar no resgate das vítimas. E o que aconteceu durante a madrugada? Foram atacadas. Teve uma fonte, um senhor que eu conversei, que teve a casa de 2 pisos, no bairro Matias Velho, totalmente inundada, ele perdeu tudo, conseguiu sair ele, a esposa, o filho e a cachorrinha, e ele resolveu então alugar uma embarcação junto com um amigo. Durante a madrugada, ele me contou que foram atacados por 3 indivíduos que tiraram ele e o amigo do barco e levaram o barco embora, e ele ficou no meio da água. Ele precisou ser resgatado. E até agora essa embarcação não foi encontrada, foi feito registro de ocorrência, e isso aconteceu em outros momentos dentro do bairro Matias Velho. As forças de segurança, inclusive, prenderam suspeitos de cometerem esse tipo de crime em São Leopoldo e também em Canoas. Então, tem muitas pessoas que estão se aproveitando num momento tão delicado em que as pessoas que perderam tudo também estão colaborando, estão ajudando e resgatando as pessoas. Isso é um absurdo que você falou, né, Franciele? Imagina, as casas estão sendo saqueadas, eles estão utilizando os barcos para fazer os roubos nas casas que estão invadidas pelas águas. Tem vários relatos disso, inclusive aí em São Leopoldo? O pior, Fabiola, é que eles roubam as embarcações, e é roubo. Eles não é um furto, não é o barco que está lá, a pessoa pega, não. Então, as pessoas estão dentro do barco e acabam ficando à deriva. Isso no fim de semana aconteceu, tá? Há relatos em São Leopoldo e também em Canoas, mas a polícia já prendeu os suspeitos, tá? Estão presos os suspeitos. Hoje, o trabalho da polícia está em evitar saques. Aconteceram saques já que foram registrados, e a polícia conseguiu prender os suspeitos. Isso ontem e hoje, inclusive, aqui em São Leopoldo. São Leopoldo e Canoas aconteceram essas situações, mas a polícia já prendeu. E para evitar, a segurança ela foi reforçada, inclusive para que as pessoas saiam de casa. Tem gente que preferiu ficar em cima do telhado para garantir que o pouco que sobrou esteja lá quando a água baixar, né? Então, por isso que houve um trabalho em conjunto das forças de segurança para tentar evitar que novos saques ocorram. Nossa, que absurdo. Não, cada vez que a gente conecta com alguém aí do Sul, a gente descobre uma tragédia, mais uma tragédia, em meio a tanta tragédia. E é muito importante dizer, né, que está tudo em andamento aí, como você falou, só retomando, a cidade de São Leopoldo, uma das mais atingidas. Tem como dizer pra gente a porcentagem da cidade que ainda está debaixo d'água, ô Franciele? Olha, Fabiola, 80% do município foi atingido até agora, a água não baixou, ninguém voltou para casa, a água ela está estabilizada, em alguns pontos já dá para notar uma leve baixa, mas é pouca coisa. Hoje de manhã eu fui levar meu marido até um ponto, porque meu marido ele é policial civil, até para contextualizar, né? Então ele está trabalhando, está ajudando essas pessoas, e eu levei ele até um abrigo aqui. E as pessoas, elas não sabem, elas estão perdidas, é um sentimento assim, eu fico difícil até de falar exatamente o que eu sinto vendo essas pessoas e conversando com elas. Elas estão tristes, estão perdidas, porque elas não sabem o que elas vão encontrar quando a água baixar. O prefeito de São Leopoldo, Arivanazzi, até agora um helicóptero está passando por aqui, não sei se vocês conseguem ouvir o barulho. Volta e meia, os helicópteros eles transitam por aqui socorrendo as pessoas. E voltando à questão do prefeito Arivanazzi, em uma live, ele disse que eles não sabem o que vão encontrar, o que vai acontecer, o processo de reconstrução da cidade de São Leopoldo é muito delicado, depende dos recursos federais, porque o município sozinho não vai conseguir se reerguer. E isso é assim em todos os municípios da região metropolitana, é assim no interior do estado, e olha que o nosso interior é grande. A gente está falando de um estado de extensão muito grande, são muitos municípios afetados, muitas famílias direta ou indiretamente atingidas. Então, são poucas famílias que não tiveram algum tipo de impacto com essas cheias.
Então é uma situação muito triste, é muito desoladora, e as pessoas, eu vejo elas sentadas com seus animais de estimação, algumas conversando, algumas ajudando na preparação do alimento, ajudando aquelas pessoas que chegam, ajudando aquela pessoa que acaba chegando ferida. Tem algumas famílias que têm familiares com pé torcido, com desconforto abdominal, né, porque a gente fala também, emendando uma informação na outra aqui, né? Mas a gente fala também de doenças que podem ser trazidas com as águas. Tem aquelas pessoas que, os voluntários, a maioria deles não tem proteção, não tem equipamento adequado. E a gente fala aqui de uma cidade que 80% foi atingida e as forças de segurança, elas não dão conta de atender todo mundo. Então, por isso tem muito voluntário, com seus jet ski, com seus barcos, auxiliando a comunidade de São Leopoldo, assim como é em Porto Alegre, assim como é em Canoas, assim como Várias foi em outras cidades. regiões, né? Você está fora de casa? Não? A tua casa também foi invadida pela água? Não. Não, graças a Deus, a minha casa, eu tô sem água, o abastecimento aqui ainda não normalizou, não tem previsão de normalizar, né? A gente tá sem abastecimento, mas eu não fui atingida pela água. Eu moro numa região alta, moro perto da Unicinos, que é a universidade aquela que eu falei para vocês das doações. Então, graças a Deus, nesse momento, eu não fui atingida. Olha, muito obrigada pelos seus relatos, pela sua participação. Boa sorte para vocês aí em São Leopoldo, Franciele. Obrigada, Fabiola, e a gente segue à disposição. Tá aí, 12h41, antes até de chamar a repórter, a gente falou sobre o fechamento do aeroporto de Porto Alegre, o Aeroporto Internacional Salgado Filho. Há mais informações sobre isso e a informação oficial mesmo do fechamento do aeroporto. Foi divulgado aqui pela rede oficial do aeroporto de Porto Alegre. A Fraport Brasil informou que as operações no aeroporto de Porto Alegre seguem suspensas por tempo indeterminado. Há uma legislação aeroportuária que há uma obrigação da emissão de uma nota informando sobre o fechamento de aeroportos. E eles colocaram como a data final para o fechamento do aeroporto de Porto Alegre o dia 30 de maio. Por isso que a divulgação que o aeroporto de Porto Alegre ficará fechado até o dia 30 de maio. Se trata de um documento que é reconhecido internacionalmente, que tem como a finalidade de divulgar alterações, restrições temporárias que possam ter impacto em operações aéreas, já que estamos falando de um aeroporto internacional, que é o Aeroporto Internacional Salgado Filho. Então, o aviso que foi emitido para o mundo é que o fechamento do aeroporto Salgado Filho ficará até o dia 30 de maio. No entanto, não há ainda previsão para a abertura desse aeroporto. Então, a nota oficial é que realmente o aeroporto segue fechado até o dia 30 de maio, sem previsão de retomada de operações anterior a esta data. Esse é o anúncio oficial feito pela Fraport Brasil e que traz as informações oficiais do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Tá aí, então, essa informação para a gente ver a gravidade, né, Josias? Só para a gente finalizar aqui, já são 12h43, o Aeroporto Internacional que dá acesso ao estado do Rio Grande do Sul, fechado até o dia 30 de maio.